Sou de humanas, não entendo nada de matemática. Esse negócio de sou de humanas, sou de exatas virou meio que meme, né? Uma gracinha hoje em dia. Mas será que arte e exatas são tão separadas assim? Será que elas realmente são campos tão distintos e não tem nada a ver uma com a outra? Pelo contrário, são muito mais próximas do que a maioria das pessoas pensa. Depois da vinheta. Olá pessoal, sou eu aqui, Amanda, de novo no Arte para Você. E vamos falar sobre a relação entre arte e ciências exatas? Hoje em dia a gente pensa de uma forma muito dicotômica entre humanas e exatas, não é? Sou de humanas, sou de exatas, sou de humanas, não faço contas, né? Essas coisas assim. Mas isso nem sempre foi tão simples, tão dicotômico e tão preto no branco. A gente pensar em arte como um campo completamente separado das ciências exatas, principalmente da matemática e da geometria, não faz muito sentido, não. E a gente pensar na arte como essa coisa que o artista está lá, lindo, belo, aquela alma sensível, profunda, que tem a inspiração vem, e aí ele levanta para fazer uma obra-prima porque ele estava inspirado, e ele fica lá deitado, né, esperando a musa, a inspiração vir. Não é assim, não. Isso tem muito trabalho. E se a gente voltar na história, no que a gente chama de história da arte, a gente vai ver como o que a gente hoje entende como as artes visuais, essa coisa que a gente pensa, né, na inspiração, no belo, essa visão super romantizada que a gente tem, como uma coisa em oposição às ciências exatas, na verdade não faz sentido. E vamos voltar principalmente lá, até no Egito, essa relação já era muito mais próxima, os egípcios eram, né, bastante avançados em arquitetura e inclusive, assim, estudavam muito já a anatomia, faziam representação das figuras ainda sem a mesma noção de profundidade, mas a gente chegar lá nos gregos, para a gente aproximar um pouquinho, né, já está longe ainda muito, mas menos longe que o Egito, se a gente chegar nos gregos, os gregos, eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão da arte para os gregos, mas os gregos não conheciam sequer o conceito de arte, não tinha nem essa palavra, arte, isso não existia. Eles tinham a tekné, que era muito mais próxima à ideia de artefato e de utilitário. Existiam várias categorias, da qual arte não existia. Existia a matemática, a música, a geometria, a arquitetura, a cerâmica, a olaria e algumas outras. Mas arte, a beleza, nada disso, isso não existia. Eles não tinham uma palavra sequer para isso. E a matemática era uma dessas, e elas eram todas muito mais próximas. Então, aqueles escultores gregos todos e todas as pessoas, os gregos envolvidos na produção da tekné, de artefatos e de artesanatos, todos eles tinham um entendimento de matemática e de engenharia e de arquitetura e de geometria, porque elas existiam, né, em categorias muito mais próximas, não eram assim tão separadas e uma coisa existia num campo. Se a gente pensar em termos de campos, em campos muito separados uns dos outros que não dialogavam. De novo, arte para os gregos não existia. Isso foi surgir depois. Depois, se a gente for para o Renascimento, a grande revolução das revoluções e tudo que a gente conhece graças ao Renascimento, a sociedade que a gente vive hoje deve sim aos gregos e sim ao Renascimento, a ideia de indivíduo, o individualismo moderno, a ideia de um indivíduo de direitos e deveres, o Estado moderno, as democracias, volta para os gregos e passa muito pelo Renascimento. A ideia do indivíduo, como a gente conhece hoje, então as nossas sociedades individualistas modernas, no qual o indivíduo está acima de tudo, existem graças ao Renascimento. E se a gente pensar em todos os grandes mestres renascentistas, Leonardo da Vinci, né, o gênio dos gênios da humanidade, Michelangelo, Rafael, todos os outros, para eles, isso também era muito mais próximo. Todos eles estudavam e conheciam muito matemática, arquitetura, engenharia. O Leonardo da Vinci nem se fala, porque ele era engenheiro, arquiteto, inventor, queria fazer o avião, enfim, estudava anatomia profundamente, né, medicina. Então, assim, ele era realmente o ideal, né, do homem renascentista, aquele homem com 1 milhão de habilidades e conhecimentos científicos intercalados. Mas todos os artistas renascentistas estavam pensando em ciência, até porque aquele foi um momento no qual a religião passou para a esfera do privado, Deus ficou meio de canto e surgiu o homem. O homem, esse indivíduo racional, científico, empírico, esse homem foi para o centro e a religião, Deus não estava mais no centro, a Idade Média ficou para trás. Deus não era mais o centro de nada, o homem, o indivíduo racional, empírico,
que seguia o método científico, esse homem estava no centro, responsável pelo seu destino, e esse homem ia construir as bases da sociedade moderna que a gente conhece hoje. Então, todos esses artistas entendiam muito de matemática, entendiam muito de engenharia, entendiam muito de arquitetura, eram arquitetos quase todos, inclusive. Geometria, entendiam absurdamente. Rafael entendia muito de geometria, fazia cálculos e cálculos matemáticos e geométricos para todas as suas obras. Michelangelo, idem. Leonardo da Vinci, como eu disse, nem se fala. Se a gente andar mais um pouquinho, Picasso e os cubistas entendiam muito de matemática. Eles faziam cálculos também de geometria, de espaço, de dimensão, de profundidade. Eram quase questões de física que estavam aparecendo ali. Eles, afinal, estavam lidando com um meio, né, que não tem profundidade, mas eles tinham que lidar com isso. Degas, mais um exemplo, um desenhista maravilhoso que também estudava espaço, especialmente quando ele pintava os palcos e o movimento humano e desenhava as bailarinas e tinha que ter uma questão, as salas, e tinha que ter profundidade. Em um das suas obras mais famosas, né, a aula de balé, ele desenhou inclusive uma linha na diagonal para adicionar perspectiva. Então a bailarina que está aqui tem um professor, tem um cachorrinho e tem uma outra que está lá atrás, e a daqui da frente, ali de trás, estão ambas em posições triangulares, fazendo oposição uma à outra. Ou seja, ele está fazendo uso de ângulos matemáticos, 2 triângulos e uma linha diagonal, que ele está guiando exatamente o nosso olho. Ele está criando profundidade no meio que não tem profundidade, ele está guiando o nosso olho. É matemática pura. Ele estava, sim, usando matemática para guiar o nosso olho para onde ele queria, assim como ele também usava matemática para quando ele fazia as pinturas ou os desenhos de palco, por exemplo, ou quando ele precisava adicionar dimensionalidade. Isso não sou isso é o exemplo que eu estou dando aqui, mas Picasso e os cubistas, que tinham toda essa preocupação com todos os ângulos possíveis numa superfície plana, né? Eles queriam o quê? Eles queriam que a gente visse, quando a gente olha para um objeto ou para uma pessoa de todos os ângulos, a gente visse todos os ângulos possíveis ali naquela superfície plana. Também, eles estudavam muita matemática, eles tinham que saber essas coisas para poder chegar nos resultados que eles queriam. Esses aqui são só alguns exemplos. Aliás, se você é dessas pessoas, você pode ser, tudo bem, tem gente, mas se você é uma das pessoas que acha que Picasso desenhava ou pintava igual a uma criança, saiba que ele era um dos melhores desenhistas que a história da arte já viu. Ele era assim quase no nível de um Degas da vida, ele era um muito bom desenhista, e ele dizia que ele passou a vida inteira aprendendo a pintar como Rafael, lá no Renascimento, para dizerem que ele pintava igual uma criança. Essa era a frase dele: eu passei a vida inteira aprendendo a pintar como Rafael para dizer que eu pintava, para dizerem que eu pinto como uma criança. Então, que até pintar como uma criança foi uma vida inteira de estudos muito, muito densos, porque ali tinha estudo, tinha matemática, tinha pensamento, tinha filosofia, tinha plano. O Picasso sabia muito o que estava fazendo e tinha ciência também atrás dali. E não foi à toa que ele citava o Rafael, não só porque o Rafael foi possivelmente um dos maiores desenhistas que já existiu, mas também porque o Rafael, assim como os demais renascentistas, como eu já disse, também trabalhava muito com conceitos de geometria, de espaço, de física, de densidade, de volume. Eles faziam contas para criar. Então eles não pintavam aquelas maravilhas todas só porque a inspiração veio um belo dia, num sonho, não nada. Não, tinha muito trabalho e tinha, sim, muita ciência. Então, você vê que esses campos de conhecimento humano, afinal das contas, não precisam existir de forma tão oposta, né, ou tão dicotômica. Assim como a matemática e filosofia tem mais a ver do que se pensa muitas vezes, né, ou, enfim, a linguística tem a ver também com a matemática e a música tem muito a ver, a arte, as artes plásticas, como a gente entende, também tem muito a ver com esses outros campos do conhecimento. Isso foi só muito mais recentemente que elas começaram a se separar e serem vistas como campos muito separados, né? Campos assim que não se comunicam, que não têm nada a ver. Então, se você é daquelas pessoas que acha que você talvez seja uma pessoa de exatas e aí por isso você acha que a arte é pura viagem ou é muito abstrato, às vezes tem muito mais ciência por trás dali do que você pensa. E se você é uma dessas pessoas de humanas que acha que não existe diálogo nenhum entre as ditas humanas e as ditas exatas e as ciências,
Também não. E eu dei aqui alguns exemplos para ver como elas são muito mais próximas do que a gente pensa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!